E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Biblioteca Destilada. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais influentes e, olha, misteriosos de todos os tempos. É um texto com mais de 2.500 anos que, até hoje, é leitura de cabeceira de generais, de CEOs e de qualquer pessoa que queira, sabe, navegar melhor os conflitos da vida. A gente está falando, claro, de A Arte da Guerra, do Sun Tzu. E a nossa análise de hoje é sobre táticas implacáveis para vencer sem lutar. Vamos começar com uma provocação. Pense aí num conflito recente que você teve. Pode ser uma negociação tensa no trabalho, uma discussão mais acalorada em casa ou até numa competição. E se a nossa ideia do que significa vencer estiver toda errada? E se a vitória de verdade, a suprema, não vier da força bruta, mas de uma estratégia tão perfeita, mas tão perfeita que a batalha nem precise acontecer? Pois é essa ideia radical que a gente vai explorar hoje. Bom, e este aqui é o nosso plano de batalha de hoje. Primeiro, vamos tentar desvendar quem foi essa figura misteriosa, o Sun Tzu. Depois, a gente mergulha na ideia central dele, vencer antes de lutar. Em seguida, vamos decodificar as táticas do mestre. E olha, não vamos fugir da polêmica não, vamos nos perguntar se isso aqui é um guia para manipuladores. E para fechar, a parte prática, um microexperimento para a gente aplicar essa sabedoria toda no nosso dia a dia. Bora lá? Então, tudo começa com uma figura que é quase uma lenda. Afinal, quem foi Sun Tzu? A verdade é que a gente não sabe direito, sério. Ele é quase um mito, um general e estrategista que teria vivido lá na China antiga, numa época em que os reinos viviam em pé de guerra. O que é realmente impressionante aqui é a jornada desse livro. Pensa só. Escrito por volta de 500 anos antes de Cristo, ele sobreviveu a dinastias, impérios, atravessou continentes, levou mais de 2.000 anos para chegar aqui no Ocidente e, quando chegou, mudou completamente o pensamento estratégico. Hoje, de academias militares à faculdade de negócio, do Vale do Silício ao mercado financeiro, todo mundo estuda esses princípios. Mas como, né? Como isso é possível? E aqui está o pulo do gato. A Arte da Guerra sobreviveu tanto tempo não por ser um manual sobre como usar espadas e escudos, mas por ser um tratado muito profundo sobre psicologia, sobre conflito e, principalmente, sobre a natureza humana. O Sun Tzu entendeu que as mesmas dinâmicas que comandam exércitos no campo de batalha também comandam nossas conversas, nossas negociações, nossas competições. A guerra é só o cenário. A peça, no fundo, é sobre a gente. Ok, então vamos direto para o coração da obra. Se tivesse uma única ideia para levar desse livro para a vida, seria essa aqui. É o conceito mais poderoso e, sinceramente, o que mais explode a nossa cabeça. A verdadeira maestria é vencer antes mesmo que a luta comece. E essa citação resume tudo de forma brilhante. Para o Sun Tzu, o general que vai para o combate e ganha, ok, ele é bom. Mas o general que é tão genial que nem precisa lutar para vencer, esse sim é um verdadeiro mestre. A batalha barulhenta, sabe, com gritos e espadas, isso já é um sinal de que a estratégia falhou em algum ponto. A vitória ideal é silenciosa, invisível. Ela acontece muito antes, no planejamento. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o jogo é ganho na preparação. Imagina o lançamento de um produto novo. Em vez de atacar a concorrência gastando rios de dinheiro em marketing, a vitória vem ao desarticular a estratégia deles. Por exemplo, lançando algo numa categoria que o concorrente nem estava olhando. O objetivo não é quebrar os escudos deles, é quebrar o moral. A meta é criar uma situação tão favorável para você que, por outro lado, lutar se torna ilógico e caro demais. A rendição vira a única opção sensata. Certo, a filosofia é fascinante, mas como é que se alcança essa vitória silenciosa? Agora a gente vai mergulhar nas ferramentas, nas armas secretas do arsenal do Sun Tzu. Essas são as táticas que são a espinha dorsal do livro. A primeira e mais importante tática não é uma lança, nem um escudo. É a informação. Sun Tzu é obcecado por conhecimento. Ele tem aquela frase famosa: se conheces os demais e te conheces a ti mesmo, nem em 100 batalhas correrás perigo. O ponto crucial aqui são as 3 dimensões. Primeiro, conhecer suas próprias forças e fraquezas. Segundo, entender profundamente as do oponente. E terceiro, dominar o contexto, o terreno onde o conflito rola. Uma empresa que não analisa seus próprios recursos, a estratégia dos concorrentes e o mercado, está simplesmente atirando no escuro. E para organizar essa análise toda, Sun Tzu propõe uma espécie de checklist essencial. Ele diz que a vitória ou a derrota dependem da avaliação de 5 fatores fundamentais antes de qualquer coisa. E aqui estão eles, já traduzidos para o nosso mundo. Primeiro, a doutrina.
é a causa, o porquê da sua missão. Pensa na cultura de uma empresa. Segundo, o tempo. É o timing certo? As condições são favoráveis? Terceiro, o terreno. Qual é o ambiente, o mercado, onde você está pisando? Quarto, o mando. É a qualidade da liderança, as suas habilidades. E quinto, a disciplina. A sua organização, seu orçamento, seus recursos. A estrutura aguenta? A ideia é que só depois de avaliar friamente esses 5 pontos é que se pode pensar em agir. Agora vamos para a segunda tática, e talvez a mais polêmica de todas. Sun Tzu é direto ao ponto. A guerra é um jogo de percepção. A verdade é uma arma, e a mentira também. Para ele, o engano não é uma falha moral, é uma ferramenta estratégica indispensável. Ele detalha exatamente como isso funciona. É quase um manual de teatro estratégico. Primeiro, se você é forte, finja ser fraco para fazer o adversário baixar a guarda. Segundo, finja estar parado enquanto move suas peças secretamente. Terceiro, faça o inimigo achar que você está longe, quando na verdade você está logo ali, na porta. Quarto, se o oponente tem pavio curto, irrite-o para que ele cometa erros. Quinto, crie fofoca e intriga para quebrar a união do outro lado. E finalmente, o sexto passo, ataque onde ninguém espera, aproveitando toda a confusão que você criou. A terceira grande tática de Sun Tzu é a preferência pelo caminho indireto. Ele faz uma distinção muito importante entre duas formas de agir: a ortodoxa, que é a força direta, e a heterodoxa, que é a força indireta, a surpresa. Pensa num jogo de xadrez. O ataque ortodoxo é avançar com os peões pelo centro do tabuleiro. É o esperado, força contra força. Agora, o ataque heterodoxo é sacrificar uma peça menor para abrir espaço para um ataque surpresa da torre pela lateral. É a rasteira. Enquanto o ataque direto segura o inimigo, é o indireto que garante a vitória. Um verdadeiro mestre combina os dois. Ele fixa o inimigo com o óbvio e o derrota com o inesperado. Ok, vamos parar um pouquinho. Fingir fraqueza, semear a discórdia, enganar, isso tudo soa meio sombrio, né? É impossível ler a arte da guerra sem se perguntar sobre a ética disso tudo. Afinal, isso aqui é um manual de estratégia ou é um guia para manipulação? A questão que não quer calar é essa. Onde a gente traça a linha? Aplicar essas táticas para ganhar uma negociação de salário, para vencer uma discussão ou para passar a perna num concorrente. Isso nos torna estrategistas brilhantes ou pessoas antiéticas? O livro ele não dá uma resposta fácil, não. E essa tabela mostra bem essa dualidade. A mesma tática pode ser usada para o bem ou para o mal. Por exemplo, conhecer o terreno pode ser usado para antecipar problemas e evitar conflitos. Isso é ótimo. Mas o engano pode virar mentira para explorar a confiança de alguém. A linha entre estratégia e manipulação é muito, muito tênue e depende totalmente da intenção e do contexto. O maior perigo, talvez, seja começar a ver todas as pessoas e situações como batalhas a serem vencidas. Chega de teoria. A melhor forma de entender Sun Tzu é tentando usar seus princípios. Por isso, a gente propõe um pequeno e, totalmente seguro experimento. Planejar uma batalha do nosso cotidiano usando a sabedoria do general. O desafio é o seguinte. Pega aí uma tarefa importante ou um projeto que precisa ser realizado. Pode ser entregar um relatório complicado, ter aquela conversa difícil ou até planejar uma mudança. A proposta é tratar essa tarefa não como um problemão, mas como uma campanha a ser vencida com um planejamento impecável. O seu plano de batalha é simples. Antes de sair fazendo, pare e se pergunta. 1. Doutrina. Por que de verdade eu preciso fazer isso? 2. Tempo. É a hora certa? Tem algum prazo? 3. Terreno. Qual é o contexto geral? Quem mais está envolvido? 4. Mando. Sinceramente, quais são minhas forças e fraquezas para essa tarefa? E 5. Disciplina. Que recursos eu tenho? Tempo, energia, ajuda. A ideia é só partir para a ação depois de ter clareza sobre esses 5 pontos. E esse exercício nos traz de volta para a ideia central do livro, que essa frase resume perfeitamente. A vitória não é decidida na hora da ação, mas em tudo que vem antes. A preparação, a análise, a estratégia. Esse é o verdadeiro campo de batalha. Agir é só a consequência de uma vitória que já foi conquistada no planejamento. E assim, a gente fecha a nossa análise de Arte da Guerra. Um livro que nos ensina que a maior força não está no ataque, mas na sabedoria. Que a vitória mais doce é aquela que não exige luta. E fica a pergunta para a reflexão. Qual batalha na sua vida, seja grande ou pequena, pode ser vencida antes mesmo de começar? Muito obrigado por acompanhar mais este Biblioteca Destilada. Para quem quiser se aprofundar nessas estratégias, o livro A Arte da Guerra é uma leitura que pode transformar muita coisa. Até a próxima!